Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É com o refrão do salmo deste dia pascal que eu inicio este pequeno vídeo, mas com uma grande mensagem de esperança para todos nós. A vida venceu a morte e Jesus ressuscitou. Que a luz do Santo Sepulcro possa chegar à sua vida, ao seu coração e à sua família. Por mais difícil que esteja sendo o dia de hoje, por mais difíceis que estejam esses tempos, é preciso crer que algo melhor e algo maior haverá de acontecer. Aqueles que contemplaram aquele homem morto no alto do Calvário, numa sexta da paixão, jamais imaginavam que haveria uma manhã do domingo da ressurreição. Assim é a nossa vida. Nós não sabemos e não conhecemos aquilo que já está reservado para nós, escrito nas mãos de Deus. Porém, às vezes, o silêncio de Deus não é um silêncio de abstenção, de inexistência. Pelo contrário, é um silêncio de certeza, é um silêncio de vitória. Do alto da cruz, Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus se sentiu esquecido. Ele não ouviu palavra alguma do Pai. Mas 3 dias depois, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Aí foi o grito do Pai. O silêncio da sexta-feira rompeu-se com a pedra rolada, com o Senhor vivo. Apareceu primeiro a Madalena, onde ele não diz Miriam de Magdala, Maria Madalena, mas somente Miriam. E ela reconheceu Jesus ao ouvir apenas o seu nome. E Jesus, educadamente, gentilmente, ele tira o Madalena, porque Madalena era a cidade de Magdala e remontava ao passado daquela mulher. Com a ressurreição de Cristo, Maria também ressuscita com ele para uma vida nova. Então já não é mais Maria Madalena, é apenas Maria, a primeira discípula da ressurreição. Foi ela que voltou correndo, encontrou com os 12 e a primeira notícia foi dela: o Senhor ressuscitou. Pedro e João saem correndo em direção ao sepulcro, vê os mantos dobrados, o sudário na cabeceira e Pedro entra primeiro, João chega primeiro, mas Pedro é o que entra, depois João entra, eles olham e acreditam. Depois a visão dos anjos, um anjo no pé, um anjo na cabeça e dizendo: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse. E aqui, meus irmãos, essa mensagem pascal, é preciso lembrar da Arca da Aliança, o propiciatório, onde haviam 2 anjos, um de um lado e um do outro. E no meio Deus falava com o seu povo, também com Josué na queda das muralhas. É por isso que aparecem 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés do Senhor. O Santo Sepulcro é agora a nova Arca da Aliança. Ali é a maior mensagem de Deus para todos nós e não haverá mensagem maior do que essa. Jesus nasceu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós. Então que nesta manhã de Páscoa nós tenhamos uma atitude de fé, uma fé que perpassa toda a falsa esperança. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. As nossas famílias voltarão com Jesus a ressuscitarem também com Ele. O que nós não podemos é ter a atitude dos discípulos de Emaús, abandonando Jerusalém e descendo para a cidade que não havia nada lá. O que havia em Emaús? Nada, absolutamente nada. Não saiamos do lugar da bênção, não saiamos do lugar da vitória, não saiamos do lugar da vida. É Jerusalém. E onde é Jerusalém hoje? É a nossa família.
é a nossa igreja, é o nosso coração. É ali que nós vamos experimentar a vitória de um Cristo sobre a morte e um Cristo que ressuscita, nos levando também com Ele. Se com Ele morrermos, com Ele haveremos também de ressuscitar. Que nesta manhã pascal você participe das celebrações que serão transmitidas, que seja um dia de alegria, um dia de estar com a sua família, um dia de um bom almoço, um dia de oração, um dia de adoração, um dia de celebração. A vitória de Cristo sobre a morte. Todo domingo é dia de missa, porque todo domingo nós celebramos a Páscoa semanal. Mas hoje nós celebramos a Páscoa anual, a Páscoa dos cristãos, Pechá, passagem, a passagem dele da morte para a vida. E a nossa Páscoa, sair de uma vida menor para uma vida maior. Abandonar uma vida de pecado para uma vida mais santa. Deixar um pouco a tristeza, ansiedade e depressão para termos em nós a fé, a esperança e o amor. Certa vez, num banquete, havia um nobre e ele estava ali comendo aquelas iguarias que lhe eram servidas, uma mesa com muitas personalidades, e ele levantou, precisou ir ao toalete, ele dobrou o lenço que estava no seu colo, pôs ao lado do prato, ali tinha um prato preparado ali pela visita dele, e ele levanta e vai ao toalete. O garçom, aqueles que estão servindo, eles chegaram para pegar o prato. Quando eles iam pegar o prato, eles viram que aquilo não era resto. Ele estava ainda comendo. Como que eles sabiam? Porque o pano que ele estava no colo não estava jogado na mesa, estava dobrado. Isto vem da Idade Média, quando você estava num banquete, você precisava levantar. Se você já tinha terminado, você pegava aquele pano no colo e jogava aonde você estava sentado, ao lado do prato. Aquele pano jogado, aquele pano amassado, era um sinal para os que estavam servindo. Pode tirar tudo que ele terminou, pode recolher tudo. Porém, se você voltasse imediatamente, era só você dobrar o pano, colocar ao lado do prato. Aquele pano dobrado, para quem sabe ler, estava dizendo: volto já, volto logo. Fazendo uma analogia desta história com a ressurreição de Cristo, quando os discípulos entram no sepulcro, eles veem o soldário dobrado na cabeceira. Por que Jesus ressuscitado não pegou o pano e não jogou, mas ele teve essa delicadeza de dobrá-lo e deixá-lo para que fosse achado? É um sinal e uma mensagem para todos nós. Eu volto logo. O Senhor não ressuscitou para estar longe de nós. O Senhor voltará. Nós cremos na sua parousia. Nós cremos na vitória da vida sobre a morte. Esta vitória vem pela fé. Nós tivemos este ano tão difícil. Desde o ano passado, março do ano passado, nós entramos nesta pandemia. Celebramos a Semana Santa com as igrejas fechadas. Muitos reclamavam da tal quarentena. Mas vamos ficar 40 dias em casa? Vamos ficar sem trabalhar 40 dias? 40 dias sem sair na rua? Quem dera, meus irmãos, que fossem 40 dias. Já passaram 400 dias. E de março do ano passado a março deste ano, quantas vidas foram tiradas? Quantas famílias enlutadas? No início, eram apenas números de jornal. Você olhava no jornal, morreram 1.000, morreram 2.000, morreram 3.000, no mundo morreram 100.000, eram números. Mas agora não são números mais. Esses números chegaram perto de nós. Nós conhecemos os falecidos, nós conhecemos os familiares enlutados. O vírus nos ronda e nós nos precavemos. Máscara, álcool em gel, isolamento. Não sabemos ainda qual a maior lição deste coronavírus. E virá depois que tudo isso passar. Porém, com a ressurreição de Cristo, nós podemos respirar com mais alívio. O Senhor, Ele revolve
ele envolve a morte com ressurreição. O Senhor, ele envolve a dor de esperança. E eu me dirijo agora a você que perdeu um ente querido, um amigo, alguém da sua família. Nesta manhã pascal, mesmo com o coração ferido, rasgado, sangrando, acredite na ressurreição. As vidas foram ceifadas talvez antes da hora. Eu acredito que a pessoa nasce para morrer bem velhinho. Nós nascemos para morrer bem velhinhos. Mas durante a nossa vida acontece tantas coisas e a vida ela é ceifada. Porém, esta vida não é ceifada para a morte, ela é ceifada para a vida. Quando Jesus diz que Pedro seria um pescador de homens, aqui Jesus mudou a história. O pescador, quando ele pesca um peixe, ele o pesca para matá-lo. O peixe, quando é pescado, o peixe morre. Quando Pedro se torna pescador de homens, ele não está nos pescando para a barca é a igreja, para que nós morramos. Pelo contrário, para que nós tenhamos vida e vida plena. Sofremos sim, choramos sim, sentiremos falta de tantas pessoas do nosso convívio e que nós não veremos mais. Pessoas que talvez não eram nem amigos nossos, mas você sabia que era um profissional, a pessoa estava sempre naquele local e depois disso ela não estará mais. O que é capaz de consolar o nosso coração? A data de hoje. Jesus nunca mentiu. Tudo o que ele disse aconteceu. E Jesus tinha dito que ele entraria em Jerusalém, que ele seria preso, que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós estamos celebrando isso. O Senhor está vivo e com ele os nossos. E com ele cada um de nós. A morte não tem poder sobre aquele que tem fé em Jesus. Como disse Paulo, morrendo o nosso corpo, a nossa alma, ela adquire por Deus um corpo imortal, um corpo glorioso, e estaremos com o Senhor por todos os séculos dos séculos. Que a ressurreição de Cristo, porque Ele garante que Ele é também a nossa ressurreição. Lembre o que Jesus disse para Marta e Maria: teu irmão ressuscitará, aquele que tem fé, ainda que tenha morrido, ressuscitará, e quem tem fé não morrerá. Você crê nisso? E elas respondem: cremos, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então hoje, relembrando, desde o início da pandemia até hoje, milhares e milhares, centenas de milhares de brasileiros que faleceram. O Senhor, neste dia, pergunta a você e pergunta a mim: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Mesmo com dor, é preciso dizer: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Jesus. Feliz Páscoa por aqueles que já celebraram a Páscoa maior estando com Ele. Feliz Páscoa para nós, que, como diz a Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, nós temos a esperança que tudo isso vai passar e que dias melhores virão pela bênção e pela graça de Deus. Há milhares de anos atrás, houve no planeta Terra os poderes. Quem seria o maior poder? O maior poder. Entre tantos poderes, apareceu o ferro. Então saiu o ferro e o ferro gritou: eu sou o mais forte. E o ferro reinou durante séculos, destruindo tudo que via. Porém, um dia, este ferro encontrou com fogo. E o fogo disse para ele: eu sou mais forte. E o ferro: eu sou mais forte. E os dois começaram o embate. O fogo uniu toda a sua força e derreteu o ferro. E o fogo gritou: eu sou o mais forte. E ele saiu devorando tudo, queimando tudo, até que ele encontrou com a água. E a água disse para o fogo: alto lá, eu sou mais forte que você. E o fogo disse: então venha. E a água foi.
E a água apagou o fogo. E a água gritou: eu sou a mais forte. Foi daí que surgiu grandes oceanos, grandes rios. A água ocupou quase o planeta Terra, até que ela encontrou com o vento. E o vento disse para a água: eu sou mais forte que você. E a água disse: então venha. E o vento foi. Ciclones, furacões, e aquilo que a água não esperava aconteceu. O vento evaporou a água e a água sumiu. E o vento disse: eu sou mais forte. E o vento então reinava, ventando para todos os quatro cantos, até que ele encontrou com uma alta montanha. E a montanha disse: eu sou mais forte. E por mais que o vento tentasse, ela não arredou a montanha nem 1 milímetro. E a montanha disse: tá bom? Eu sou mais forte. E a montanha reinou durante séculos, até que apareceram os homens. Os homens viram aquela grande montanha e fizeram um bondinho, fizeram restaurantes, fizeram túneis, desmataram, tiraram pedaços de pedra, explodiram a montanha e o ser humano então gritava: eu sou o mais forte. E o ser humano reinou séculos, sendo o mais forte, dominando o céu, a terra e o mar, e também o ar. Porém, certa vez apareceu uma figura horrenda, uma capa negra, uma foice na mão, diziam que lembrava uma caveira. Era a morte. A morte olhou para o homem e disse: eu sou mais forte. E ninguém imaginava que a morte realmente era mais forte. Ela começou a ceifar, e ela ceifou idosos, homens, mulheres, crianças, nenéns, e a morte reinou durante séculos. O ser humano ia nascendo e a morte ia ceifando. Até que Deus quis pôr fim ao poder da morte e enviou o seu Filho, Jesus, para combater as forças do mal. Porém, a morte desafiou Jesus. E numa sexta-feira da Paixão, dia 14 de Nisan, colocou Jesus no alto da cruz. E quando Jesus morria, a morte gritou: eu sou a mais forte. O que ela não esperava é que 3 dias depois, a pedra rolaria e Jesus ressuscitaria, destruindo o poder da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Nós cantamos na vigília pascal. E daquele dia da ressurreição até hoje, Jesus continua se mostrando para todos aquele que venceu a morte. Se com ele estamos, com ele haveremos de ressuscitar. Que o Senhor ressuscitado, que o Senhor das Santas Chagas, que nesta manhã pascal ele toque nos nossos corações, que ele alivie a nossa tristeza, que ele nos dê um bálsamo depois desses dias tão difíceis que todos nós estamos vivendo, onde aumentou a ansiedade, a depressão, a solidão e tantos mortos. Nós nunca imaginamos escutar e ver notícias como nós vimos nesses últimos meses. Mas hoje é o dia da esperança. Hoje é o dia da vitória. Jesus ressuscitou e nada e nem ninguém poderá tirá-lo da sua glória, glória que é dada a nós. Que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, que o Senhor desperte a vida dentro de nós, apesar de tudo que vivemos e por causa de tudo que vivemos, eu desejo a você uma feliz e santa Páscoa. Que Jesus ressuscitado role da sua vida outras pedras, para que você também possa ressuscitar com alegria, com esperança, com fé e com muita família. Amemos os nossos enquanto nós os temos, porque um dia eles também nos serão tirados. E quando chegar a nossa hora, que nós possamos dizer como São Paulo, olhando para Jesus ressuscitado: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.
permita-se ir além neste dia. Permita-se se alegrar com a ressurreição de Jesus. Porque se Ele ressuscitou, é porque nós ressuscitaremos com Ele. Que seja um dia de profunda oração, de profunda adoração, vivendo este mistério e ao mesmo tempo recebendo as bênçãos e as graças do Cristo ressuscitado, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E não se esqueça da última frase de Jesus antes dele subir ao Pai. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quando a cruz pesar, quando a lágrima descer no nosso rosto, quando não tivermos tanta esperança ou vemos um túnel sem saída, para, respira fundo, feche os olhos e sinta a presença dele ao seu lado, com a mão nos seus ombros, caminhando com você. Com ele, a caminhada não será fácil, mas você não vai desistir, porque ele caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús, aquecendo o nosso coração e se dando a nós pela palavra e pela Eucaristia. Pela nossa fé, pela própria palavra e por tudo aquilo que já vivemos e viveremos, com a graça dele, nós podemos dizer uns aos outros: uma feliz e santa Páscoa. Jesus ressuscitou.